Olá, boa noite. Um estudante de 16 anos morreu hoje à tarde em uma escola ocupada em Santa Felicidade. Vamos direto até lá conversar com a repórter Paola Manfroy. Boa noite, Paola. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos. O estudante, de acordo com a polícia, o estudante foi morto a facadas. Ele teve ferimentos no peito e no pescoço. O nome dele é Lucas, de 16 anos. Ele era estudante desta escola estadual no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, e participava da ocupação que já durava pelo menos 10 dias no colégio. O corpo dele foi levado pelo IML no fim da tarde e a polícia já apreendeu o rapaz que teria cometido o crime. Ele também é um menor de idade. Daqui a pouco a gente volta com mais informações deste caso. Sandro. Até daqui a pouco, então. Obrigado, Paola. O Paraná TV começa a ouvir hoje os candidatos à Prefeitura de Curitiba no segundo turno. Nosso primeiro entrevistado é o candidato Neyley Prevot, do PSD. O tempo da entrevista é de 8 minutos e começa a ser contado a partir de agora. Boa noite, candidato. Por que o tom da campanha subiu tanto nos últimos dias? Boa noite, Sandro. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de expressar os meus sentimentos à família desse estudante que foi assassinado. Isso é muito triste, me preocupa muito, é no bairro onde eu moro que aconteceu isso. E isso mostra que nós precisamos com urgência de soluções para melhorar a segurança pública no estado do Paraná. A segurança está falhando e quem está pagando por isso são as famílias do nosso estado. O tom da campanha, Sandro, ele subiu muito porque o nosso candidato adversário, há mais ou menos uma semana, resolveu utilizar o seu horário eleitoral para fazer ataques mentirosos à minha pessoa. Mas esses o senhor ataques, também subiu o tom, né? O tom subiu com o candidato adversário. Eu fiquei 3 dias de campanha sendo atacado com mentiras, até que chegou o momento em que nós resolvemos falar verdades sobre a trajetória do adversário, que tem 15 processos, que já foi condenado por improbidade, que já ficou inelegível. Eu acredito, viu, Sandro, que o maior patrimônio que uma pessoa tem na sua vida é a sua honra. Eu não posso admitir que o candidato da velha política ataque a minha honra e ficar eternamente sem reagir. Eu aguentei 3 dias. Depois eu passei a falar as verdades que eu sei sobre ele. Eu não, o programa. Ele fez um programa inteiro, Sandro, no sábado, 10 minutos me atacando e não teve a coragem de aparecer no seu programa eleitoral. Agora, no primeiro turno já foi grande o número de abstenções, votos brancos, votos nulos. O senhor acha que esse tipo de campanha não afasta o eleitor? Não pode ter gente que não vai votar, que vai preferir não votar em nenhum dos dois, por exemplo? Eu acredito que sim. Eu acho que afasta, acho triste, acho que Curitiba nunca viu uma campanha tão baixa como a que nós estamos vendo. Na entrevista do candidato à Gazeta do Povo, ele havia assumido um compromisso de não baixar o nível. Infelizmente, não cumpriu o seu compromisso e colocou a campanha política da nossa cidade num nível muito baixo. Eu compreendo perfeitamente a indignação dos eleitores. As pessoas estão com ojeriza da classe política, com toda a razão, e é exatamente por isso que elas não devem deixar de votar. Se elas deixarem de votar ou anularem o voto, elas estarão ajudando o candidato da velha política. O atual prefeito disse várias vezes que a prefeitura é refém do ICI, o Instituto Curitiba de Informática, que controla todo o sistema de informação da prefeitura. Em quanto tempo o senhor pretende abrir esse contrato com o ICI? O senhor assume esse compromisso? Olha, Sandro, eu vou abrir todas as caixas pretas da prefeitura, a caixa preta do transporte coletivo, se é que há mesmo uma caixa preta do ICI, também terei coragem de abri-la. Em quanto tempo? Enfrentarei a máfia do antipó, a indústria da multa, dos radares eletrônicos. Eu acredito que um prazo máximo de 90 dias será o suficiente para isso. Nós já no primeiro dia de gestão vamos fazer uma grande auditoria, vamos jogar duro. Sabemos que o motivo da velha política estar tentando impedir a nossa eleição é exatamente o medo que eles têm de que a gente entre na prefeitura e faça a limpa que precisa ser feita em relação a esses grandes grupos econômicos que sugam
o contribuinte curitibano. Vamos falar um pouquinho de temas que estão no dia a dia aí dos jornais. Ocupação das escolas estaduais. O senhor é contra ou é a favor? Eu acho muito preocupante a ocupação das escolas estaduais. Nunca fui a favor disso. O candidato da velha política espalhou essa mentira em algumas redes sociais através da Tenda Digital, que é um grupo de comissionados que trabalham para o governo do estado e que inclusive fazem postagens no horário de trabalho. Essas pessoas são pagas pela senhora, pelo contribuinte, para me atacar. Então, é importante que o cidadão repare muito bem quem é o autor de cada ataque que eu receber na internet nessa reta final. Porque se for uma pessoa que tem cargo em comissão do governo do estado, esse ataque tem que ser descredibilizado. Por que o senhor é contra as ocupações? Porque eu acho que a melhor maneira de resolver as coisas é através do diálogo. Acho que os nossos jovens realmente têm razão de fazer o seu protesto, mas a melhor maneira de protestar não é ocupando as escolas públicas, como também entendo que o governo está falhando. Se eu fosse governador do estado, o que eu faria? Eu, à luz do dia, marcaria uma reunião com os representantes dos alunos, com os professores, com os pais, com a secretária de Educação e tentaria até me colocar como porta-voz junto à Câmara Federal, junto ao governo federal, dessas reivindicações. O meu temor é que, além desse caso triste em que morreu um aluno, que é um caso isolado, que nada tem a ver, pelo que nós estamos sabendo até o momento, com questões políticas ou ideológicas, é que daqui a pouco algum alucinado resolva dar a ideia para o nosso governador dele fazer a mesma coisa que fez contra as professoras no dia 29 de abril. Eu não vou admitir, vou lutar contra qualquer tipo de violência contra os jovens e os professores. Sou a favor das reivindicações dos alunos, Sandro, mas eu acho também que os alunos têm que ter bom senso e está na hora de terminar essa ocupação. Na opinião do senhor, o governo do estado está certo ou errado em defender o não pagamento da reposição da inflação para os servidores estaduais? Na minha opinião, o governo está completamente errado, porque quem fez essa promessa foi o governo do estado, uma promessa, inclusive, avalizada pela Assembleia Legislativa. Quem é homem, quando faz a sua promessa, cumpre a sua promessa. O governador vem prejudicando o funcionalismo público do Paraná e os professores do Paraná seguidamente. Não é possível que continuem adotando esse jogo rasteiro que foi trazido ao Paraná pelo secretário da Fazenda, que o governador importou da Bahia e que faz um descaso tremendo com os nossos servidores públicos. O senhor tem pouco mais de um minuto. A primeira medida que o senhor vai tomar, caso seja eleito? Vou fazer uma limpa na prefeitura, vou determinar uma auditoria, vou pedir para que investiguem as caixas pretas, as máfias que existem, algumas o atual prefeito tentou combater, conseguiu apenas parcialmente. Vou reduzir em 40% esses cargos em comissão, que são utilizados para nomeação de pessoas ligadas politicamente a um político ou a outro, e não vou nomear nenhum secretário indicado por partido político. Vou governar a cidade com as pessoas do bem, com gente técnica, preparada e eficiente para fazermos a nova Curitiba desvinculada da velha política do nosso adversário e do seu padrinho Beto Richa. Nem para ter maioria na Câmara, rapidamente. Para ter maioria na Câmara, nós vamos fazer uma gestão eficiente. Vamos fazer boas obras, programas que ajudem as pessoas nas áreas de saúde, educação, que ajudem o povo a melhorar a sua qualidade de vida. Se o prefeito é bom, o vereador não fica contra. Não é necessário negociar secretarias municipais. Não terei secretários indicados por partidos políticos. Secretário, muito obrigado pela presença. Obrigado, Sandra. Sempre um prazer estar aqui com vocês. No Paraná TV. Amanhã, o entrevistado é o candidato Rafael Greca, do PMN. Depois do intervalo, um bebê foi encontrado dentro de uma lixeira em Pinhais. A imagem ao vivo é do Centro Cívico. Agora sim, do Teatro Guaíra, na Praça Santos Andrade. 18 graus em Curitiba, o Paraná TV volta já. O juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol estiveram hoje na Assembleia Legislativa em Curitiba. Eles falaram sobre as 10 medidas contra a corrupção.
São propostas do Ministério Público Federal que foram lançadas no ano passado e conseguiram mais de 2 milhões de assinaturas por todo o país. Apenas 3 de cada 100 casos de corrupção geram alguma punição. O juiz Sérgio Moro reafirmou o apoio às 10 medidas e disse que o Congresso Federal precisa se posicionar entre combater a corrupção ou manter o sistema como está. Isso é uma sinalização importante por parte do Congresso Nacional. As pessoas precisam ter fé nas suas instituições democráticas. Um bebê foi abandonado dentro de uma lixeira em frente a uma casa em Pinhais, na região metropolitana. A repórter Malu Maza tem os detalhes. Eram 9h30 da manhã quando os moradores desta rua, num bairro residencial de Pinhais, ouviram um barulho vindo dessa lixeira. Parecia um choro. Uma das moradoras se aproximou e confirmou. O bebê recém-nascido estava sujo de sangue, com o cordão umbilical e sentindo muito frio. Eu estava em casa e escutei 2 meninas gritando, socorro, socorro. Eu saí correndo, eu falei, o que aconteceu dela? Um neném no lixo. Ela estava de bruço, asfixiada. Eu tirei a blusa e já peguei ela no colo, envolvi uma manta e fiquei aquecendo até o corpo de bombeiro chegar. Nenhuma identificação. Provavelmente um parto normal em casa, né? Devido a ela estar com o cordão ainda enrolado no corpo. Deve se tratar de um morador mais próximo aqui, né? Até pela criança ter sido trazida numa blusa, né? Enrolada numa blusa, não deve se tratar de morador distante. Depois do intervalo, mais informações sobre a morte de um adolescente em uma escola ocupada por estudantes em Curitiba. A imagem ao vivo é da Boca Maldita, no centro da cidade. Faz 18 graus na capital. O Paraná TV volta já. A gente já vai atualizar o caso do menino morto em uma escola ocupada por estudantes. Antes dessa notícia, da notícia dessa morte, um grupo de pais, contrários à ocupação das escolas, procuraram o Ministério Público para tomar medidas contra as ocupações. A reunião na sede do Ministério Público durou pouco mais de 1 hora. O grupo de pais pediu aos promotores providências para a desocupação das escolas. O Ministério Público vai entrar novamente com um pedido para que as escolas sejam retomadas para os alunos com o direito de estudar. O grupo procurou o Ministério Público depois da tentativa frustrada de desocupar a escola Guido Arzua hoje pela manhã. O vídeo feito por alunos mostra o momento em que os pais derrubam o portão e entram na escola ocupada há 2 semanas. Ainda assim, os estudantes se negaram a deixar o colégio. A polícia militar acompanhou a movimentação do lado de fora. Os alunos que estão na ocupação disseram que uma nova assembleia vai definir os próximos passos. Vamos voltar a falar sobre a morte do estudante hoje à tarde dentro de uma escola ocupada em Santa Felicidade. A Paola Manfroy traz mais informações ao vivo. Paola. Olha, a escola agora está vazia, pouca gente lá dentro, estudantes e professores acabaram de sair aqui da escola estadual em Santa Felicidade, mas durante a tarde houve muita movimentação, a polícia militar fez o primeiro atendimento, depois chegaram os policiais da Delegacia de Homicídios, a polícia científica, o corpo foi levado pelo IML no fim da tarde. Os estudantes que estavam dentro do colégio foram atendidos por uma psicóloga, eles estavam em estado de choque, outros foram levados à delegacia para prestar depoimento. Durante a tarde, enfim, pais de alunos, estudantes, professores e advogados que defendem o movimento das ocupações passaram por aqui e lamentaram toda essa situação. Sandro. Obrigado, Paola. E a repórter Carolina Wolff também vai conversar com a gente ao vivo. Ela está com o secretário de Segurança, Wagner Mesquita, que vai falar sobre as investigações. Olá, Carol. Sandro, a Secretaria de Segurança Pública confirmou há pouco que o suspeito de matar a facadas o adolescente é um colega de escola. Ele tem 17 anos, já está detido na delegacia do adolescente. Ele teria confessado o crime. Quem conversa conosco agora é o secretário de Segurança Pública do Estado, Wagner Mesquita. Secretário, como que a polícia chegou a essa conclusão? A polícia constatou lá no local de crime que esses dois menores são alunos da escola, amigos de infância. Eles dividiram na tarde de hoje uma cápsula de droga sintética que eles chamam de balinha. E então os dois entraram em estado alterado pelo uso dessa droga e começaram então a se diferenciar do grupo. O grupo então teria solicitado, os outros menores ocupantes da escola teriam solicitado que eles se afastassem. E eles foram para um alojamento, um local apartado dos demais. Nesse local teria havido uma discussão entre eles
deles. O menor que foi vítima teria proferido e partido para a violência em cima do menor autor, que estava de porte de uma faca de cozinha no bolso, então teria tentado se defender e aí utilizou então a faca na defesa, proferiu então um golpe na região do pescoço e outros golpes também, então vindo a ferir de morte o menor vítima. Na sequência ele abandonou a faca no local, pulou a janela e depois pulou o muro. A fuga dele foi presenciada pelos demais menores. Tá certo. Muito obrigada, secretário, pelas suas informações. Sandro. Obrigado, Carol. E o governador Beto Richa divulgou uma nota de pesar pela morte do estudante. Vamos conferir aqui no telão. Abre aspas. A morte do estudante Lucas Eduardo Araújo Lopes, de 16 anos, é uma tragédia chocante que merece uma profunda reflexão de toda a sociedade. É ainda mais gravíssimo e lamentável porque aconteceu no interior de uma escola ocupada. Peço ainda, mais uma vez, que os estudantes encerrem esse movimento. A ocupação de escolas no Paraná ultrapassou os limites do bom senso e não encontra amparo na razão, pois o diálogo sobre a reforma do ensino médio está aberto. Vamos ver agora o posicionamento da APP Sindicato, que representa os profissionais da educação pública do Estado. Dá uma olhadinha aqui no telão. Abre aspas, a APP Sindicato se solidariza à família e ao movimento dos estudantes pela morte de um adolescente. Infelizmente, nesse momento triste, surgem tentativas de criminalização do movimento legítimo dos estudantes e vinculação do sindicato ao episódio. Esperamos a apuração do caso pelos órgãos competentes. O movimento enviou uma nota no meio da tarde e informou que não há nenhuma informação concreta sobre a motivação dessa morte e que depois vai se posicionar oficialmente sobre o ocorrido. O Ministério Público do Paraná designou 2 promotores para acompanhar o caso. O Paraná TV de hoje fica por aqui, mas você se mantém sempre atualizado, acompanhando as notícias em tempo real na nossa página, na internet, o G1 Paraná. As primeiras informações do dia você acompanha amanhã cedinho, a partir das 6 da manhã, no Bom Dia Paraná. Obrigado pela companhia, boa noite para você e até amanhã.